Olá, queridos, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a sua vida, de forma poderosa, de forma muito grande. Bom, graças a Deus, mais um momento em que nós vamos realizar, acredito eu, uma das orações mais poderosas, né, que eu tenho visto nos últimos tempos. Graças a Deus. Eu tenho falado sobre esse assunto, não é? Do Deus proverá. E Deus colocou no meu coração de fazer de fato as pessoas conhecerem o poder da providência de Deus, porque, a bem da verdade, é necessário, sabe? É muito necessário. Eu estava, esses dias, vendo o testemunho de uma senhora. Esses dias agora foi em Porto Alegre, né? E ela me contava sobre a situação do filho dela. Você vê, né? Você imagina um garoto criado com todo amor, com todo carinho, pela mãe, pelos pais, no caso, e se torna, né, um traficante. Imagine você. Se torna um traficante. E cometendo vários delitos, pessoas foram à casa dela para matar ele e dispararam 3 tiros sobre o rapaz. E ela disse assim: se há um Deus na vida do bispo Luciano, então ele vai livrar o meu filho e vai mudar a vida dele. Na verdade, foi um desafio, né, que ela fez. E conclusão: além do filho não morrer, o filho se transformou, Deus transformou ele em um homem de Deus. Imagine. E hoje ele ora com a mãe, hoje ele dá palavra de fé para a mãe, hoje o menino ele trabalha, vende carros. E diga-se de passagem, a mãe dele falou que hoje ele é o campeão de vendas na loja que ele trabalha. Então, veja só, ela disse assim: um Deus proverá. Então, imagine você a alegria dessa mãe podendo ver essa mudança, né? Ao contrário dela, muitas outras têm felicidade, às vezes, de perder até o filho. Então, existem muitas pessoas preocupadas em levar as outras a religião, em levar as outras a placa de uma denominação, de uma igreja, preocupadas em levar as outras o conhecimento próprio, né, de si, falar de si, daquilo que ela acredita nela, e não daquilo que ela acredita em Deus. E a nossa prioridade é exatamente essa, é fazer você entender que o que tem que acontecer e o que deve acontecer não virá pelas mãos de nenhum homem, mas virá pelas mãos de Deus, Deus que provê. Então nós vamos tratar desse assunto. Já já nós vamos realizar a oração do Deus proverá, que agora oficialmente ela está, como é que eu posso dizer? Ela foi batizada neste horário, né? Então, todos aqueles que querem se tornar, que querem orar e viver a unção da providência de Deus, vai ser nesta oração. E agradeço muito a Deus que já tem muitos católicos
que estão participando, né? Falar hoje, em católicos, hoje foi eleito, né? Escolhido aí o novo Papa, né? Um Papa norte-americano, ou seja, dos Estados Unidos da América. Mas nós vamos orar e Deus vai dar vitória. Já começou a dar, né? Eu queria que você compartilhasse com todas as pessoas que você puder, mas compartilhar de verdade. Pega o link, manda, coloca nos grupos, fala, olha gente, nós vamos fazer oração da providência, Deus proverá, Deus vai prover e vai prover mesmo. Se você já tem, inclusive, testemunho, o que eu vou pedir para você fazer? Eu vou pedir para você colocar escrito assim, ó, testemunho, tá? E aí você escreve embaixo, aqui nos comentários do YouTube, sobre o que testemunho é. E nós vamos glorificar o nosso Deus. Tá bom? Então vai compartilhando com as pessoas e nós vamos fazer isso. Deixa eu falar com alguns que já estão conosco aqui. Deixa eu ver, Zita Aurélio. Bom, ela me deu aqui um bom dia, no caso, né? Pedindo um Deus proverá. Lúcia Helena, o nome da minha mãe. Bispo Luciano, pedindo aqui um Deus proverá. Maria Abadia Lopes, sou de Goianésia, Goiás. Adelina Borges. Vamos interagir vamos participar. Escreve aqui de onde você é, tá bom? De onde você está participando. Também nós temos aqui a Roseli Ferreira, olha, dizendo que acabou de receber, Bispo Gutenberg, Porto Alegre, na fé também, e da Célia, dando glória a Deus, tá? Sejam todos bem-vindos e aproveite, se você não é inscrito, né, no canal, se inscreve, aperta no botãozinho inscrever-se e depois aperta no sininho, aperta nas notificações, na palavra todos, né, para você poder estar recebendo as mensagens de alerta quando nós formos entrar ao vivo, como agora, por exemplo. A Sandra Bairros está dando aqui uma boa noite, dizendo que está na fé, tá? E a Noice Maria, Francisca Lourenço, Andréa Silva, Francisco Carlos de Carvalho, Rita de Cássia, olá, Andréa Ferreira, manda Deus proverá, para Gisele ficar liberta ou liberada da voz estranha. Ana Moreira de Cuiabá e a Marisa Anjos, também, Rio de Janeiro, Andaraí, Rio de Janeiro. Noice Maria, vamos compartilhar sim, Bispo. A Zita Aurélio também com a gente. Boa noite, Araçatuba, São Paulo, paz, Bispo, nosso Bispo Gaúcho. Isabel, inclusive domingo eu vou estar de chimarrão no altar do Brás. Conectados pela fé também, José Ronivon, Silvia Rodrigues, Salvador, Bahia. Deus abençoe a todos vocês, tá? Olha, vai colocando aqui seu nome, vai colocando os nomes para a oração do Deus proverá. Daqui a pouco nós vamos liberar essa bênção aí para todos, tá? Falando em liberar essa bênção, eu queria muito que você visse uma coisa que Deus me deu como direção. Eu estou lembrando da senhorinha que falou assim para mim, Bispo, por que todo Ana Moreira, fala meu nome, Pedrosa Gonçalves Moreira, mande um Deus proverá. Falei, Ana, tá bom? Muito bem. Ela falou, por que todo propósito que o senhor faz, Bispo, ele traz resultado, Deus abençoa. Falei, olha, querida, a gente costuma fazer tudo que a gente faz, a gente, a princípio, busca a direção de Deus. E depois a gente faz com toda a fé que Deus nos deu para abençoar a sua vida. E por isso Deus acaba abençoando. Deus me deu uma direção e nós vamos levantar no Brasil e no mundo, né, as pessoas que estão em outros países,
São 30 mil pessoas que vão fazer parte, tá, do grupo dos semeadores da fé do resultado. Você diz assim: bispo, eu quero fazer parte desse grupo. Deixa eu te explicar como é que vai ocorrer. Tá? Nós estaremos na oportunidade, preste bem atenção, nós vamos estar fazendo um propósito de um grupo, já fizemos, na verdade, o grupo, e esse grupo se chama Semeadores da Fé do Resultado. E por que esse nome? Porque o que acontece? A questão dos semeadores é você semear, plantar. E por que da fé do resultado? Porque não adianta a gente plantar se não tem resultado. Todo mundo que quer plantar na vida quer ter resultado. Quer ver o fruto, colher do fruto desta plantação. Então, nós estamos levantando no Brasil um grupo. Eu pedi para fazer um grupo no WhatsApp. E todos que quiserem participar do grupo dos semeadores da fé do resultado. Bispo, me perguntaram hoje, eu sou de outra denominação, posso participar? Lógico que pode. Bispo, eu sou de outra igreja, sou da Igreja Católica, posso participar? Lógico que pode. Bispo, eu sou de outro ministério, eu não tenho nem religião, mas eu quero participar, sou espírita. É para todas as pessoas que crêem no poder da semeadura, baseada numa fé que traz o resultado. Compreende o que eu estou falando? Então, hoje, você vai ter oportunidade. Bispo, como é que eu faço para entrar nesse grupo? Muito bem, você vai enviar um áudio para o número 97245-3151. Você vai enviar um áudio, 97245-3151, prefixo 11. Vai dizer assim, me chamo fulano, moro em tal lugar, e eu quero entrar no grupo dos semeadores da fé do resultado. E neste grupo, eu vou estar todos os dias semeando nele, para a sua vida, um Deus proverá, uma palavra e uma oração. E você vai receber essa bênção, esse resultado desta fé. Se não for pela tua fé, será pela minha. Você receberá neste grupo todo. Eu vou alimentar, eu vou plantar todos os dias, eu vou semear todos os dias a minha fé nesse grupo em teu favor. Mas para entrar no grupo, eu só vou adicionar quem mandar um áudio dizendo, me chamo fulano, moro em tal lugar, e eu quero entrar no grupo dos semeadores da fé do resultado. Nós vamos enviar para você uma carteirinha. A carteirinha, que é um certificado de participante do grupo dos semeadores da fé do resultado. Ela vai ser enviada em PDF pelo WhatsApp. Você vai imprimir, vai adicionar o seu nome e vai plastificar. E aonde você for, em qualquer lugar nas suas orações, você vai apresentar e vai dizer, Deus, eu quero colher, porque eu tenho semeado. Compreende? E aí, você vai semear todos os dias. De tudo que entrar nas suas mãos, você vai mandar o dízimo, você vai fazer uma oferta que eu estou chamando de semente. Ou de 1.000, de 500, de 300, de 200, de 100, 50, 30, 20, 10. O valor que Deus
te der a condição de fazer. Porém, todo dia tu vai plantar ali uma semente. Compreende o que eu estou falando? Mas se prepare, porque você vai colher. As bênçãos vão começar, os resultados vão começar a aparecer. E aí vai ser algo assim muito poderoso, mas muito poderoso mesmo. E para você, eu falei que eu ia fazer o livro, né? Então, olha só que lindo que ficou. Tá aqui, ó. Tá? O livro, tá? Semeadores da Fé do Resultado. Tá aqui. Aqui tem Deus proverá. E ó, eu disse que a cada comprovante que chegasse, a cada nome que chegasse no grupo, eu já ia adicionar neste livro. Por quê? Porque todos os dias eu vou, preste bem atenção, ungir com o óleo da unção, Deus proverá cada nome que vai ser adicionado neste livro. E ó, desde que eu comecei a falar, o Brasil já começou a disparar dizendo, mandando áudio, eu quero entrar nesse, eu quero fazer parte do grupo dos semeadores da fé do resultado. E para que você veja, olha aqui, ó, hoje já começamos a adicionar os nomes. Olha isso aqui. Você está vendo? Olha isso aqui, ó. Os nomes já estão sendo adicionados. E todos os dias eu vou ungir cada nome desse. Olha isso aí. Só para você ter uma ideia, eu vou ler alguns nomes, talvez o seu. Se você ler o seu, você já diz aí, você já me fala. Joaquim Borges da Silva. É o número 1 aqui, o Joaquim, tá? Dos 30 mil que vão fazer parte do grupo dos semeadores da fé do resultado. Você tem ideia do que Deus vai fazer, gente? Você tem noção do que Deus vai fazer? Continue compartilhando o link com quem você quiser. Falar, ó, Deus, o bicho vai fazer a oração do Deus proverá daqui a pouco. Entra aí, põe a água do Deus proverá, tá? E aguarde que daqui a pouco essa oração será feita. Mas, ó, Joaquim Borges da Silva já está no livro. Maria Lenilde Silva dos Santos já está no livro, tá? Maria do Carmo da Paixão Rocha, já está no livro. Domingas Nilva S. Souza já está no livro. Adelina Borges dos Santos, Elza Maria Vieira, já faz parte do grupo dos semeadores. Celeste Rosa da Silva, Francisco Carlos de Carvalho, tá? Patrícia Ferreira das Graças, Antônio Jorge de Araújo, Ranúzia dos Santos, tá? Genildes dos Anjos Araújo Bastos, Rosa de Almeida dos Santos, Rafael Felipe de Almeida Rolon, Daiane Alexandra dos Santos Oliveira, Joilza Bento Teixeira. Olha, aí são todos os nomes que já estão adicionados. Gente, isso aqui, olha, Deus vai abençoar tanto. Para o seu nome ser colocado, não basta você mandar o seu nome ou dizendo que quer entrar aqui pelo YouTube. Você tem que mandar no WhatsApp. Qual é o número, bispo? 97-245-3151. Prefixo 11. Aí você vai mandar um áudio, tem que ser um áudio, dizendo assim, meu nome é fulano, moro em tal lugar, e eu quero entrar no grupo dos semeadores da fé do resultado. Está aqui. Olha, a Rafael Felipe de Almeida, Joísa Bento Teixeira, de Jari Cordeiro da Silva, Laudiceia Ferreira também está com o nome, já faz parte dos semeadores. Magda do Carmo Palata, ou Palota, né? Wilson dos Santos, Maria Evanilde Nascimento, tá? Edson Gomes da Silva, Juliano Klutz,
Evanilde Cardoso da Silva, Celina e por aí vai. Não dá para ler todos, mas a cada dia eu vou mencionar. E, bispo, eu quero entrar no grupo dos semeadores. E aí, lá no grupo que vai ser formado, porque eu só vou adicionar quem quer. Eu não vou pegar qualquer nome aleatório e vou colocar. Não vou fazer isso. Aqueles que quiserem, de fato, aí sim eu vou adicionar. Tá bom? Caso contrário, então eu não vou adicionar. E você vai, logicamente, bispo, eu vou semear o meu dízimo neste propósito. Tá? Neste propósito. E todos os dias você vai semear uma oferta. Mas, bispo, e se eu não tiver todos os dias? Ei, querido, o que nós temos falado? Deus proverá. Então, é essa fé que nós estamos e vamos estar vivendo. Tá bom? Então, Natália Félix também conosco. Oi, Natália. Boa noite, bispo. Enviei meu dízimo hoje. Boa noite. Como é que tá o sul aí, Natália? Deus abençoe, tá? Valdineia Pinheiro, quero entrar no grupo. Já sou dizimista desse ministério, a Val. Então, Val, o que acontece? Você tem que mandar um áudio dizendo que quer entrar no grupo lá no nosso WhatsApp. 97245-3151. A Nós está dizendo, eu estou na fé, bispo Luciano. A Eva Mota dizendo, eu vou entrar. Então, quando você entra, o seu nome ele é extraído e adicionado neste livro que anda comigo. Todo dia eu vou apresentar os nomes dos semeadores e vou ungir com o óleo da unção, Deus proverá. Olha, você vai ver, Deus vai te honrar. Tá bom? Muito bem, continue compartilhando com todos e Deus vai dar a bênção, tá? Obrigado, Senhor, eu estar no livro, Adelina Barros, dos semeadores, Deus proverá. Vai ter tanto milagre, gente, tanto milagre, você vai ver o que eu estou falando. Você vai ver o que eu estou falando. Voltou. Tá bom? Vamos agora à palavra? Vamos? Se você vai deixando o seu like, vai compartilhando com todo mundo, tá? Para a gente orar e Deus ele vai dar vitória. Bom, eu estou falando sobre Gênesis, capítulo 22. Eu comecei a falar sobre este assunto ontem, né? E foi muito edificante a mensagem, a pregação. Josefa de Londres também com a gente. Você vai entrar no grupo, Josefa, dos semeadores, tá? Todos que querem entrar, boa noite, meu bispo querido, eu também quero entrar no grupo, Josefa Salomão de Londres. Manda lá no WhatsApp um áudio dizendo que você quer entrar, tá bom? E nós vamos adicionar o seu nome. Teste Céu, Lucilene, pedindo Deus proverá, tá? Pastor Jadson Passos, dando a paz. Paz, pastor, que Deus te abençoe muito, tá bom? Vamos lá. Deixa então, agora, eu ministrar a mensagem e daqui a pouco nós vamos parar tudo para fazer a oração do Deus proverá. Muito bem. Olha, inclusive já tem testemunho, tá? A Ranúzia Santos botou testemunho. Bispo, enviei o testemunho em áudio para o WhatsApp do Senhor. Testemunho de livramento. Olha aí, ó. Deus já começou a prover e vai continuar. E quando Deus começa a prover, gente, ele não para. Se você tem um testemunho, escreve em letra maiúscula testemunho e digita embaixo que eu vou ler aqui, tá? Para a gente glorificar a Deus, tá? Muita gente dizendo, a Maria Quina, eu quero entrar, tá? O pastor Jadson dizendo, olha, bispo, eu tenho um testemunho que aconteceu nas minhas orações aqui na igreja, que bom, então digita aqui para a gente glorificar a Deus, pastor, tá bom? Cristiano Victor pedindo oração, o DJ José Faria Divino, José Faria, Goianésia, Goiás, estou na minha casa assistindo, tá bom? Que Deus abençoe o DJ, tá? Aqui do número do WhatsApp, bispo, aqui o número do WhatsApp para entrar no grupo dos semeadores é 97245-3151,
tá bom? 97245-3151, prefixo 11, tá? Olha, Zita Aurélio, também bispo, quer entrar, sou de Moçambique, olha aí, ó. Por isso que eu falo, ó, Londres, Moçambique, é muita gente no Brasil, no mundo inteiro participando, é algo maravilhoso. Então, Zita, que Deus abençoe Moçambique, tá? Ontem eu falava com o bispo, no futuro próximo nós vamos visitar Angola e depois vamos fazer uma visita a Moçambique também, para fazer uma unção do abraço e levar a fé do resultado para aí, tá? Vamos à palavra agora, pessoal? Vamos lá para a mensagem? Muito bem. Diz o seguinte, tá? Eu ontem comecei a falar no capítulo 1. Abre uma igreja em Portugal, Conceição de Souza, olha aí, ó. Londres, Moçambique, Portugal com a gente. Você vê que atinge pessoas no Brasil inteiro. Logo, logo a gente também vai chegar com a fé do resultado, visitando aí Portugal, tá bom? Só tenha fé, tá? E venha para Salvador comer o acarajé, bispo. Ai, não fale isso não, conectado. Fale isso não, rapaz. Ai, vocês são uma benção. É a Maria Santos dizendo, eu quero entrar no grupo, manda um áudio lá no WhatsApp, tá bom? Bom, vamos pregar? Senão a gente não fala da palavra hoje. Diz assim. Eu ontem falava sobre... aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, né? Então eu falei que sempre que Deus ele tem propósito na vida de uma pessoa, sempre que Deus ele tem um propósito na vida de alguém, ele vai provar este alguém. Ele vai provar esta pessoa para que ele possa abençoar. E a prova tem seus propósitos e depois a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Continue compartilhando e essa mensagem vai chegar ao coração de todos que creem. Muito bem. Mas hoje nós não vamos falar da prova exatamente, porque já falamos ontem. Se você quer a mensagem de ontem, entra na oração do Deus proverá de ontem, tá? E na oportunidade você vai poder ouvir o que falamos. Nós vamos falar ainda no versículo 1, tá? Vai compartilhando, gente. E é muito importante que você dê o like. Você está entendendo? Está vendo aquela mãozinha assim? Vai apertando ali, não é só assistir. Se você não é inscrito, se inscreve, tá? E você vai dando like. Aqui, ó, tá? Curtindo. Porque aí, a cada dia que passa, o YouTube vai mandando para mais pessoas, tá? Bispo, qual é o livro? É Gênesis capítulo 22, ainda no versículo 1, tá? Então, se você ainda não deu o like, aperta aí, vai apertando. Significa que você está gostando e isso abençoa o nosso canal, tá? De bênção. Vamos lá. Aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe Abraão, aliás, e disse-lhe Abraão, ou seja, o chamou, e ele disse, eis-me aqui. Presta bem atenção. E ele disse, eis-me aqui. Aqui talvez você não entenda a importância desta frase quando ela é dirigida, dita a Deus. A frase eis-me aqui significa Deus, conta comigo. Deus fala
que o teu servo ouve. Deus, eu sou teu servo, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou à sua disposição. Eu estou aqui para fazer o que o Senhor quiser. Essa frase, eis-me aqui, ela é interpretada para Deus dessa forma. Eu vou fazer a sua vontade. É isso que essa frase quer dizer. O que o Senhor quer de mim? Estou à sua disposição. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está compreendendo? E foi exatamente isso que Abraão falou. Quando Deus disse a Abraão, ele disse, eis-me aqui. E aí eu faço uma pergunta a você, ao senhor, a senhora, a você. Esta frase, ela também está no seu coração? Você também tem essa disposição de falar isso para Deus? Porque Deus, ele só vai cumprir o propósito dele na sua vida, na minha vida, na nossa vida, se ele souber que ele pode contar com você. Se ele entender que você está à disposição da vontade dele, do querer dele, sem ficar fazendo perguntas, sem ficar questionando, sem ficar, indagando, dizendo todo o tempo, tá, Deus, o que o Senhor quer? Mas depende, mas também não é assim, eu até faço, mas eu penso desse jeito, eu penso dessa forma. Não. O eis-me aqui significa, eu abro mão de mim para fazer o que o Senhor quiser. É exatamente isso, gente. É exatamente isso. Eu abro mão de mim para fazer o que o Senhor quiser. É Deus olhando e dizendo assim, eu posso contar com você. Porque o segredo, gente, é Deus saber que pode contar com você. Que Ele pode contar com a sua vida para cumprir o propósito dele. Aonde está o problema? É que nós queremos servir a Deus para cumprir o nosso propósito. E é aí que as coisas começam a ir por um caminho que não deveria ir. Deus tinha o propósito dele na vida do Abraão. A visão de Deus era cumprir o propósito dele na vida do Abraão, e não o propósito de Abraão para com ele. E nós não podemos fazer essa confusão, sabe? Porque nós queremos servir a Deus para ver Deus cumprir o nosso propósito. Quando, na verdade, Deus ele me chama e te chama para fazer você cumprir o propósito dele. Então, vamos lá. Você está servindo a Deus, você aceitou Jesus, você está buscando a Deus para quê? Para
cumprir o seu propósito ou para cumprir o propósito dele? Porque quando você está para cumprir o propósito de Deus, você abre mão de você, da sua vontade, do seu eu, do seu querer. Embora, muitas vezes, a nossa vontade, ela vai gritar, ela vai se manifestar. E, em muitos casos, você vai se render a ela. Nós podemos nos render a ela. Mas isso não significa que está tudo perdido. Você pode se refazer. Você pode se ajeitar dentro do propósito de Deus. Não sei se você está me entendendo. Então, Deus estava aqui com um plano de abençoar a Abraão. Se Abraão estivesse disposto a abrir mão da vontade dele, do querer dele, para cumprir o propósito de Deus. Você está entendendo agora o que eu estou falando? Então, infelizmente, Deus ele fica impedido de cumprir o propósito dele. O propósito de Deus é sempre maior do que o seu. É sempre maior do que o meu. E eu te provo. Abraão, qual era o propósito de Abraão? Ter um filho. Qual era o propósito de Deus na vida do Abraão? Fazer ele pai de milhares de filhos. Então não vale a pena abrir mão da nossa vontade, do nosso eu, do nosso querer, das nossas razões, para poder fazer a vontade de Deus ou nos encaixar no propósito de Deus. Não vale mais a pena isso? Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Não vale mais a pena. Então, aonde é que as coisas elas paralisam, elas deixam de acontecer na nossa vida? Quando nós queremos estar com Deus para Deus cumprir o nosso propósito. Para Deus fazer o que eu quero, quando é o contrário. Nós estamos com Deus para fazer o que Deus quer. Só que tem um detalhe, gente. Quando nós estamos falando de fazer o que Deus quer, preste bem atenção. Quando nós estamos falando de fazer o que Deus quer, nós vamos ser confrontados com situações que vão contra aquilo que a gente imaginou, idealizou, programou, planejou. É uma contramão. O que você quer, o que eu quero, e muitas vezes o que Deus quer para nós é uma contramão. Você entende o que eu estou falando? É abrir mão mesmo da sua vontade, do seu querer. E quando eu me torno um bispo cheio de vontades próprias, quando eu me torno um pastor cheio de vontades próprias, preste bem atenção, eu estou falando que, em algum momento, por uma fraqueza, por algum motivo, você pode fazer a sua vontade. Deus. Aí você vai entrar no propósito que Deus tem para a sua vida. Mas quando você está na sua vontade, então você está querendo que se cumpra o teu propósito, pura e simplesmente na vida que você tem com Deus. Então vai ter momentos que Deus vai te surpreender, gente.
Você vai dizer, Deus, é isso que eu quero. E Deus vai falar, não, mas eu não quero isso. E aí? Às vezes você vai dizer, Deus, eu quero fazer isso, mas Deus vai falar, mas eu não quero que você faça isso. Às vezes você vai dizer, Deus, eu quero ir por aqui. Aí Deus vai falar, mas eu quero que você vá por ali. Às vezes você vai dizer, Deus, eu quero isso aqui para a minha vida. E Deus vai dizer, não, eu quero outra coisa. Deus vai confrontar a mim e a você. Porque, gente, não dá para você, para eu, ficar estabelecendo a minha vontade. O que eu quero todo o tempo. Todas as vezes que eu quis fazer o que eu queria, eu saía do propósito de Deus, entrava no meu propósito e não ia a lugar nenhum. Então, Abraão, ele diz, eis-me aqui, ou seja, fala aí a tua vontade que eu vou fazê-la. E você sabe que foi pesado. Porque, diga para mim, a vontade de Abraão, presta atenção, a vontade de Abraão era sacrificar o filho? Hã? Lógico que não. Então, muitas vezes, a sua vontade, ela não vai bater a minha vontade, a nossa, com a vontade de Deus. E tem outra coisa. Deus, ele tem propósitos e ele estabelece, às vezes, direções para a nossa vida que você não entende, que eu não vou entender. Às vezes, Deus vai fazer você perder muito. Mas é para você também ganhar muito. Tu entende isso ou não? Deus vai fazer você perder muito. Mas esse que é o problema. É que a gente não sabe lidar com esse tempo. Não sabe lidar com esse momento. Quando você vive um tempo de perdas, você pode tender a ficar revoltado, revoltada, a achar que Deus te abandonou, achar que Deus não quer mais nada com você. Por que Deus está fazendo isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? Porque você está focado no que você quer e não focado no que Deus quer. Eu, por muitas vezes, foquei no que eu queria. E sempre percebi mais tarde que aquilo era o meu propósito. Você só avança quando você entra no propósito de Deus. Só que entrar no propósito de Deus é sacrifício. Entrar no propósito de Deus é abrir mão. Sabe? É você perdoar quando você não está com vontade de perdoar. É você ajudar quem você entende que não merece ajuda. E aí, pessoal, isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Fulano não merece ser ajudado. Tá bom. E você merece? Não, mas eu não faço o que ele faz, eu não fiz o que ele faz. Peraí, você é mais santo, então, que a pessoa. Cuidado. Cuidado. Você pode ser desmerecido por se achar melhor do que os outros. Ou achar que os outros devem ser tratados de uma maneira aos teus olhos, ao teu julgamento.
propósito de Deus sempre, a realização do propósito de Deus sempre vai exigir que tu abra a mão do que você quer para fazer o que Deus quer. E às vezes você vai perdendo as oportunidades de Deus porque você está sempre, no final das contas, fazendo o que você quer. E a vontade de Deus, ela, às vezes, ela é absurda para a nossa vida. Às vezes Deus ele nos leva por caminhos que a gente não entende, ninguém entende. Tem coisas que Deus não vai explicar. E também tem coisas que Deus não vai ficar preocupado. Porque às vezes você fica assim, mas será que realmente Deus quer isso? Porque você vai ver às vezes pessoas criticando, pessoas desaprovando, pessoas falando mal, pessoas dizendo isso não pode, isso não tem cabimento, isso... Agora vamos parar para pensar. Gente, Deus, ele estava ali pedindo para Abraão, ele ia pedir isso, porque está escrito aqui, ó. Olha só o versículo 2. Ele falou, eis-me aqui, e disse, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até o monte Moriá e oferece ali em sacrifício de holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gente, qualquer pessoa ouvindo uma orientação dessa para um servo de Deus diria, isso é um absurdo. Abraão está dizendo que é Deus que está mandando ele fazer isso. Mentira, Deus nunca ia falar isso, Deus nunca ia aprovar isso, Deus nunca ia deixar isso, Deus não... Mas isso é homem, homem é assim, homem ele pensa do jeito dele, ele segue a visão dele, ele segue a tradição, ele segue a cultura, ele segue o conceito humano. Gente, Deus nunca vai, tem hora que Deus ele vai te levar por um caminho, ele vai te ordenar coisas, ele vai fazer coisas na sua vida, e você vai deixar de fazer, porque você está se baseando no que as pessoas julgam e acham e pensam acerca daquilo. As pessoas, Deus, isso aí não é de Deus, isso aí jamais Deus ia aprovar isso, jamais, Deus ia, jamais. Cuidado. Os homens têm mania de achar que conhecem a mente de Deus mais do que o próprio Deus e querem incutir na sua vida o que eles pensam. Você quer ver uma coisa? Vai Abraão tentar explicar que era Deus que estava mandando ele fazer aquilo. Não ia ninguém. Aliás, se você observar, Abraão ele não falou para ninguém da família dele o que ele ia fazer, que era, no caso, a Sara, a esposa. Ele não foi lá e falou assim, Sara, Deus mandou eu pegar o nosso filho, fazer assim, assim, assado. Ele falou, não, se eu fizer, a Sara não vai entender. Ela vai achar que é o diabo que está falando no meu coração, que eu estou endemoniado, que eu estou perturbado. Que conversa é essa que Deus está mandando você matar o nosso filho? Era o diabo ou era Deus? Era Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? É muito poderoso. Você tem que pensar nisso. Nós já vamos fazer a oração do Deus proverá. Mas Deus não estava preocupado com o que as pessoas iam achar. Ele estava querendo que Abraão só obedecesse. Abraão ia ser espancado, verbalmente falando, pelas pessoas por conta de fazer aquilo. E às vezes você é espancado, vai ser espancado verbalmente falando, ou seja, as pessoas vão falar mal de você, vão te criticar, vão te xingar, vão te julgar, porque você aceitou uma vontade de Deus que não é normal para os homens. Mas o propósito de Deus é contigo, não é com as pessoas.
E aí? Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Às vezes você deixa de fazer o que Deus te mandou porque você diz o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer. Mas não são as pessoas que vão te salvar. Não são as pessoas que vão te curar. Não são as pessoas que vão te libertar. Não são as pessoas que vão fazer, que vão levar você para o céu. Nem elas que vão abençoar você quando você mais precisar. É Deus. Então ali, o Abraão, ele ia fazer a vontade de Deus para cumprir o propósito de Deus, ou ele faria dele para cumprir o propósito dele. Ou se ele cumprisse o propósito dele, ele ia ser o Abraão, pai de um filho. Ponto. Era assim que nós iríamos conhecer o Abraão. Mas se ele abrisse mão da vontade dele e tivesse disposto a passar pelo que fosse para fazer a vontade de Deus, então ele seria conhecido como é hoje, o Abraão, nosso pai na fé. Então, toda vez que Deus estabelece um propósito, ele é maior do que o seu. Mas o sacrifício, a renúncia e o que você vai ter que passar também vai ser na proporção do que Deus quer fazer. Eu vou te dar um outro exemplo para a gente orar. Você lembra da Maria? Eu já falei isso em outras vezes. O propósito da Maria era qual? Casar com José, ter seus filhos e ser feliz. Era o propósito dela. Mas qual era o propósito de Deus na vida dela? Era, antes dela casar com José, permitir que ela engravidasse do Espírito Santo e ficasse grávida antes mesmo do casamento. Vai vendo. E tivesse que se apresentar diante da família para dizer, estou grávida. A família está grávida como se você não casou com ele? Não é possível. E aí ela ia ter que dizer, não, mas foi o Espírito Santo que me engravidou, só me diz quem é que ia acreditar nisso. Quem é que ia acreditar nisso? Ninguém. E ela ia ser espancada verbalmente pelas pessoas, defamada, agredida pela boca das pessoas. Olha aí a Maria, a Santinha, olha aí, está grávida, ainda vem dizer que foi o Espírito Santo. Onde que o Espírito Santo engravida os outros? Se tivesse internet, então, ela estava frita mesmo. Ixi! Marisa, a Maria sem vergonha, olha aí, conversa. E ainda vem dizer que ela vai dar a luz ao Filho de Deus. Ah, pelo amor de Deus, aí é demais, né? Vocês vão acreditar nessa conversa? Quantas vezes as pessoas fazem isso nos dias de hoje com outros? Porque elas deduzem, porque elas imaginam, porque elas pensam, porque elas têm os conceitos delas formados a seu respeito ou a respeito de uma regra de vida. Você está entendendo? E o pior não é nem isso, né, gente? O pior não é isso, não. Sabe o que é o pior? É a pancada que Deus não estava nem se preocupando com o que ela ia passar, as humilhações que ela ia viver. Não, Deus falou assim, eu já te incluí no meu propósito, ou você aproveita a bênção, ou então... Bom, você tem duas coisas, Maria. Qual é o teu propósito? O propósito dela é casar com José, ter os filhos dela e ser feliz. Bom, seria a Maria, que você nunca ia saber quem era. E o propósito de Deus era a Maria que ia engravidar do Espírito Santo, ia dar a luz a Jesus Cristo, ia se tornar a mãe de Cristo e todo mundo conheceria como a mãe de Jesus. Mas olha o que ela ia ter que passar. Então, quando Deus ele estabelece um propósito para te abençoar, para me abençoar, o duro é o que nós vamos ter que passar, enfrentar.
para cumprir o propósito não nosso, mas de Deus. Por isso Abraão falou, eis-me aqui. Então, quando Deus encontra um homem, uma mulher, uma pessoa, que diz, eis-me aqui, do fundo do coração, você pode ter certeza que ele vai levar você a viver fases dificílimas, mas vai te abençoar de forma poderosa. Amém? Quem crê nisso? Bispo, eu creio. Então agora é o momento da oração. Se você quer ser um semeador da fé do resultado e entrar com seu nome nesse livro, você vai entrar no grupo. Eu vou adicionar você nesse grupo. E Deus vai honrar. Mas agora eu quero orar. Você vai enviar os seus dízimos toda vez que entrou nas suas mãos, seja fiel. Tá bom? Seja fiel. Deus vai te honrar. E a oferta, todo dia tu vai se esforçar para mandar uma oferta. pix2@iudp.org.br pix2@iudp.org.br. Você vai mandar. Todo dia tu vai semear. E Deus vai te abençoar tanto que vai ter dias que tu vai mandar sementes que você nunca imaginou que poderia mandar. E todo dia eu vou apresentar os seus nomes, porque vão ser adicionados aqui, e vou ungir com o óleo da unção dos programas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus querido e meu Deus amado, tenha misericórdia de nós, meu Pai, por sermos tão frágeis. Eu falo por mim. Meu Deus, nós precisamos tanto do Senhor, da sua companhia, da sua presença conosco, da sua voz falando fortemente ao nosso coração, da sua direção, sabe, Espírito Santo. Não somos nada sem o Senhor, meu Pai. Nem conseguimos chegar a nenhum lugar. Que a nossa vontade caia por terra. Que o nosso propósito não seja estabelecido, mas o teu propósito em nós, Deus poderoso. O teu propósito em nós. Nesse instante há milhares e milhares de pessoas orando comigo. Senhor, espíritas, católicos, evangélicos de outras denominações, tanta gente, meu Pai. Pessoas que se afastaram, que precisam se fortalecer, sabe? Se renovar na fé. Essa mãe que está em casa, esse pai que está orando conosco, esse chefe de família, essa dona de casa, essa avó, esse vô, esse filho, esse neto, talvez no hospital, precisando de um milagre agora, num presídio, angustiado, angustiada. Sabe, essa pessoa que está no trabalho, orando, ou numa condução, participando. Essa pessoa que está cheia de dor, meu Deus, que está com dor na perna, no braço, que ela recebeu a notícia que agora tem um vírus do HIV, está desesperada. Essa pessoa que recebeu a notícia que tem um câncer, essa pessoa que recebeu a notícia, meu Pai, que a doença dela não tem cura, da criança, do filho, que está vivendo um drama dentro de casa, uma confusão mental, emocional, espiritual, sentimental, sabe? Em todas as áreas parece que todos se reuniram para atacar essa pessoa. Parece que tudo resolveu dar errado na vida dela no mesmo tempo. Essa pessoa não vê um sinal, não vê uma luz, não vê nada acontecendo. Meu Deus, toca agora!
na vida desta pessoa, meu Pai. Toca na vida deste homem. Quando eu disser essas duas palavras, o milagre vai chegar. Estende a tua mão assim, sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, sobre o teu corpo, sobre tudo que você apresenta diante de Deus. Recebe. Deus proverá. E para quem eu mando essas duas palavras, o milagre acontece. Fica curado, fica liberto, fica abençoado. Eu te apresento, meu Deus, o livro dos semeadores. Essa pessoa está cansada, meu Deus, ela dá oferta em tudo que é canto, ela devolve dízimo, ela faz tudo, mas ela não vê a semeadura dela dar resultado, mas vai ver a partir de agora. Porque quem semear nesta obra, neste propósito, verá. O seu dízimo verá. A sua oferta diariamente verá. Seja de qualquer religião, seja de qualquer igreja, seja de qualquer denominação, seja de aquele que não é de lugar nenhum, mas que crê. Então eu te apresento todos esses nomes que estão, meu Pai, anotados aqui, estão sendo anotados a cada dia, cada um deles, e eu vou ungir com este óleo. Sobre o semeador eu declaro, Deus proverá na tua vida financeira. Cada oferta e dízimo que você fizer entrar neste propósito, voltará, dando fruto de 100 vezes mais, como foi com Isaac. Dando fruto de 100 vezes mais, como foi com Isaac. Diga, eu creio. Diga, eu creio. E sobre você que está orando comigo, diga, eu tomo posse. Pegue a água do Deus proverá. Diga, Senhor, eu creio nesta unção. E quando eu beber, eu vou beber dessa providência na minha vida. E aonde eu passar esta água, que o milagre aconteça. Se essa pessoa passar essa água no machucado, passar essa água onde está doendo, passar, sabe, na cabeça do filho, aonde for, ela jogar em algum lugar ali, um milagre da providência vai acontecer. Eu creio. Que assim seja em nome de Jesus. Quem crê, diga, Deus proverá. Amém. Beba agora, por favor. Graças a Deus. Toma posse. Tu vai dar o testemunho. Você crê nisso? Você vai dar o testemunho. Diga, bispo, eu creio. Mas quando Deus honrar, também não esconda. Conta mesmo. Porque tem gente que recebe a bênção e não fala. Você não quer glorificar a Deus, então você quer ser abençoado só para poder você estar bem? Não. A bênção é para a glória de Deus. E vai arrebentar. Não está fácil, não é fácil. Amém? Mas ainda que todos te abandonem, te deixem sozinho, sozinha na vida, Deus nunca vai te abandonar. Só persevera e vai em frente. Porque quando as coisas começarem a acontecer da parte de Deus, do propósito de Deus, todos que te abandonaram vão dizer, que besteira que eu fiz. Pode acreditar. Todos que te desprezaram, todos que não creram, vão dizer, eu deveria ter crido. Então toma posse que Deus é contigo. Deus é com a gente, tá bom? Então, você vai, 6 horas da manhã tem uma oração na janela, e à noite, nesta hora, às 20 horas, a oração mais poderosa que o Brasil já viu. Tá bom? Fique firme, permaneça e convide o Brasil para participar desta oração. Que Deus ele vai honrar. À medida que você mandar o seu comprovante, vai chegar a o Pix é pix2@iudp.org.br. Você já vai mandar sua oferta de hoje agora, sua semente, sua plantação de hoje, se você ainda não mandou.
Pode ser com 1.000, 500, 300, 200, 100, 50, 30, 20, 10, mas semeie. Você vai semear todos os dias. Mas, se eu não tiver a condição, querido, você está na oração chamada Deus proverá. Então, Deus vai prover e todo dia haverá. Vai chegar, está chegando, chegou aqui agora. Eu pego os nomes e já vou acrescentando aqui. Tá? Ou então pode mandar o comprovante no número do WhatsApp. Tá bom? Vó, te amo. Você ama seu neto Luciano? Não ama nada, né? Não abandona não. Domingo nós teremos a unção do abraço do Deus proverá. Vai ser muito forte. E também teremos a entrega do óleo, a primeira entrega, são 7 entregas, a primeira entrega do óleo da unção, Deus proverá, vai ser muito forte, tá? Vem estar. A partir das 6h30 começa a unção, das 6h30 no Brás, 8 horas eu começo a ministrar. 10 horas estarei em Santo Amaro, tá? Santo Amaro. 10 da manhã, a principal reunião de Santo Amaro. O dia que está às 7, eu vou estar às 10. E no dia 20, sem ser essa terça, agora a outra, eu vou estar no Rio de Janeiro às 10 horas da manhã, realizando a unção do abraço do Deus proverá, tá? E entregando o óleo. Depois eu vou marcar outras agendas em Nova Iguaçu, em São Gonçalo, vamos rodar o Rio, tá? E vai ser bênção. E em todas as igrejas unidas Deus proverá. Então, quando tem a Santa Ceia, participa. Eu amo vocês, sabia? Vocês são bênção. De verdade, tá? De verdade. Ore pelo Bispo Luciano e determine que a providência de Deus venha sobre as nossas vidas. Ore pela Igreja Unida, Deus proverá. Ore pelo povo de Deus e pelos que ainda não são. Eu vou ficar por aqui. Ó, beijo grandão. Se Deus quiser, estamos de encontro marcado, tá? Às 20 horas e 6 da manhã na janela. Tá bom? Dê um like. Não sai sem apertar o like, não. Tá? Mostra que você não só usufruiu do que Deus deu, mas também você abençoou o canal. Então, aperta aí nesse likezinho aqui, nessa mãozinha, que isso abençoa muito o canal. Tá? Que aí outras pessoas vão saber. Cada dia o canal está crescendo e Deus está abençoando. Se você não é inscrito, se inscreve. Aperta em se inscrever. Bispo, tenho gostado. Deus vai abençoar. E quem quer se tornar um semeador, tá, da fé do resultado, manda lá no número um áudio dizendo: eu quero me tornar. 972453151. Agora, todos que estão conosco, mande a sua semente. Deus proverá. Deus abençoe. Tá bom?